Olá, vamos aguardar aí. Olá! Ah, pontualidade britânica, né? Pontualidade, ó. Estamos tentando fazer isso cada vez mais pontual, né? Olá, Então, tá? em Ah, Brasília, 12 horas, é. 1 minuto. Repita, 12 e 1. Olá, todo mundo. Olá, Cachos. Oi, Lore. A gente tenta ser pontual, né? Olá, É, Isabel. Muito bem. isso aí. Esperar, esperar o pessoal ir entrando um pouquinho aí, né? Isso, vamos dar um Nesse, tempinho. nesses tempos de muitas lives, a gente tem que tentar ser pontual e mais conciso também, né? É, também. Para não ficar O aquele pessoal tá, bando de informação, né? que depois você não consegue processar nenhuma, né? É, fica sobrecarregado o sistema, né? Todos eles, né? Muito bem. Bem-vindo, pessoal. Saiu, voltou? Então, Tá aí. acho que tô aqui. Ok. É, estão nos Vamos ver. ouvindo, Isso é importante. Vamos ver se a, né? se a internet vai permitir também, né? Porque o pessoal está tendo bastante dificuldade com as lives aí, a internet está muito sobrecarregada, então está caindo bastante, mas vamos tentar. Pessoal, dá um ok aí se está ouvindo bem, se o áudio das duas está legal, se está tudo certo, se está falhando muito. Temos alguns corações aqui, recebemos corações. Tem momentos aqui que o áudio, para mim, ele dá uma baixada e depois ele volta. Sim, ouvindo e vendo. Cachos, obrigada, Flávia. Tudo bem. Hoje, né, vamos fazer uma live, tema tranquilo, né? Tema gostosinho, tema suave. Pode ser, né? Pode Pode ser ser. muito suave, pode ser muito bom, pode ser muito tranquilo, como pode ser muito tenso, né? Vai depender da Exato, condução aí dessa história. exato. Laís, faça uma gentileza. Plugue bem seu fone de ouvido, porque ele deu umas Ok, osciladas aqui. tá. Pode ser isso. Pode. Então, só um minuto, ok? Tá ótimo agora. Tá me Ele ouvindo? deu Tá, uma... Bom, tá ouvindo bem, tá tudo ok. tranquilo agora. Meu pequeno Tá. foninho aqui, né? Já não tem que plugar, porque aquele que vem junto, ele não consigo. Não consigo usar aquele fone que fica dentro do ouvido, me acaba. Começa a me dar, sei lá, uma labirintite, não sei o que acontece. Então por isso que eu sempre tô com esses fonão aqui, porque garantia de que o Mais, áudio vai ficar melhor para mim. mais confortável, né? Mas também não Mais tem essas confortável. interferências aí que esse foninho aqui causa, né? Eu só não posso usar brinco, né? Senão vai ficar batendo no fone e fica fazendo barulho. Muito bem. Bom, Vamos lá, então, vamos olá, conversar, vamos lá. Olha né? só, Érica, estudou comigo, Gabi, muito bem. Vamos conversar um pouco, então, sobre intimidade e contato, né? Algumas Uhum, pessoas estão tendo bastante contato, porque estão aí em quarentena com familiares ou com companheiros. Algumas uhum, pessoas estão com pouco contato, né? Estão sim, isoladas 100% sozinhas. uhum, sim. É, a forma de contato, tanto a forma de contato quanto a quantidade ali, né? A maneira que está sendo experienciado isso está sendo diferente, né? A gente não está mais tendo nesses últimos dias a mesma forma de contato anterior. E isso vai mudar também a nossa relação com a intimidade. E é disso que a gente vai falar hoje também, né? Exato. Tudo diferente, né? A forma de contato está sendo diferente. A gente percebe, né? E acho que até tanto eu quanto a Laís, nos nossos atendimentos clínicos, a gente tem conversado muito sobre isso com os nossos pacientes, né? Tudo está muito diferente, né? O ser humano nunca viveu a forma com que está vivendo hoje, né? Então Uhum, tudo é muito diferente. A nossa base, a nossa referência, não dá muito para ser antes, né? Não dá muito para comparar com antes do isolamento. uhum. A gente está todo Não, mundo não, vivendo de uma forma diferente. sim, não tem uma referência anterior, né? Como base de segurança para a gente poder se pautar e construir recursos, né? Agora. Então, é partir do novo mesmo.
Só que é uma oportunidade muito, muito boa de olhar para todas as coisas que a gente tem na nossa vida, né? As nossas relações com as pessoas, nossa relação tanto com aqueles que estão, né, fora ali, que tem menos contato, quanto que está dentro de casa ali, fechadinho, né? Em contato constante. Então é um momento É, onde fica mais, emerge mais tudo. dificuldades, né? E também possibilidades de reconstrução, de novas formas de conduzir as relações, né? Tanto com o parceiro, a parceira, quanto também com os filhos, com os É, pais. exato. Quando a gente estava pensando um pouco em intimidade e contato, estava pensando um pouco que é um momento de intimidade e contato com você e com o outro, este outro que também está em intimidade e contato consigo. Então, essa Uhum, dinâmica toda é muito diferente, né? Poderia se uhum, dizer, eu estou aqui no momento de intimidade e contato com a pessoa que está junto ou que está longe, mas que de alguma forma a gente se relaciona, só que eu também estou em contato comigo, né? Quem não tinha muito por hábito estar em contato consigo, está tendo que obrigatoriamente ter mais contato, né? uhum. Contato, às vezes, com a percepção de que, eu não sou tão organizado quanto imaginava, ou eu sou muito mais organizado do que eu imaginava. Uh, eu achava que eu me comunicava de forma mais clara, não estou me comunicando de forma tão clara. Então, eu estou Uhum. percebendo nuances sobre mim, muitas vezes isso me deixa feliz ou não. E aí eu também percebo nuances sobre o outro, né? Como é que é esse outro que está junto e que está irritado, que desconta em mim, ou esse outro que está longe e que está irritado, que desconta em mim, né? Então, muitas vezes aí eu brinquei esses dias conversando que você quer ver se um relacionamento, como é que vai ser um relacionamento? Fica um tempinho de quarentena junto. É, Grande desafio. sim, é o teste, né? Prova de Se dá. fogo. Prova de fogo, prova de fogo. Então vamos lá, vamos falar, então assim, para a gente falar de intimidade, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em construir a partir disso é o que realmente quer dizer intimidade. O que é intimidade? Que ideia que a gente tem de ser íntimo, né? E aí a gente pergunta para vocês também, quando vocês pensam em intimidade, quando vocês pensam íntimo, qual é a ideia que se vem, qual é a sensação que vocês têm disso? É, eu Você fala, vou falar a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? tá. É quando a gente pensa em intimidade, e aí o pessoal vai escrevendo aí, tá? Não se influencia porque eu vou falar, não. Quando penso em intimidade, aí de uma forma, né, no senso comum, eu pensaria, intimidade, eu consigo ficar sem roupa na frente dessa pessoa. Intimidade. Vou trocar de roupa na frente da minha irmã, vou trocar de roupa na frente da minha amiga, Uhum. vou ficar sem roupa na frente da pessoa com quem eu vou fazer sexo. Então, assim, essa acho que talvez seja a primeira ideia, né? Legal. Sim, é legal essa ideia, porque essa é bem a ideia que muitas pessoas têm mesmo, né? De que íntimo é isso, é você estar ali sem nada, né? É a pessoa te ver por completo, por inteiro ali, sem interferência nenhuma. A Flávia Como falou é que é? assim, porque para ela, a Flávia disse, né? Pertencer e respeitar. Uhum, Né? A uhum, Dani também falou, né? Nos sentir à vontade para sermos nós mesmos. Né? Então, uhum, é interessante porque as meninas estão falando aqui um pouco sobre a ideia de intimidade, e aí uma intimidade nesse sentido, né, do pertencer e respeitar, e se sentir à vontade para ser nós mesmos, né? Então, eu uhum. falei aqui a ideia de ficar sem roupa na frente da pessoa, né? Então, são ideias de intimidade. Mas vamos lá, gente, pode ir escrevendo aí E qual que que é a aí, ideia a que você partir tem disso também, de desculpa, é que intimidade. a partir disso também é legal a gente ver o quanto a gente tem intimidade com a gente mesmo, né? Porque quando você pensa, né, a história da roupa, né, ficar sem roupa ali, o quanto também a gente se sente confortável com a gente, íntimo, quanto a gente é íntimo de nós mesmos para ficar ali, né, sem roupa, por exemplo. Porque muitas pessoas têm dificuldade de ficar assim,
só para ela, né? Não tem nenhuma outra pessoa ali. Então, por exemplo, de se olhar no espelho, de se perceber, de ver como que se é. Então, a questão da intimidade, é legal a gente pensar isso, que a intimidade não está só relacionada com o outro, mas com a gente mesmo. Como vocês estavam dizendo aí, de se sentir à vontade com nós mesmos, né? E muitas vezes a gente não se sente à vontade com a gente mesmo. E muitas vezes numa relação a gente não tem condições de se sentir à vontade, né? Não tem esse espaço na relação para poder ser o que se quer ser, né? Dizer o que se sente, dizer o que pensa, os desejos, as necessidades. Ser quem é, né? E aí acho que a gente tem um ponto extremamente importante de toda e qualquer relação, que é essa possibilidade de dizer quem você é, né? Das suas necessidades, das suas vontades, dos seus desejos. Né? Eu vou mudar um pouquinho e vou voltar, né? Primeira coisa, eu queria falar um raio-fogo aí pro meu amigo que entrou, mas o que eu queria dizer é o seguinte. É legal, Laís, que você está dizendo essa questão de estar íntimo consigo, e aí acho que uma questão que acaba acontecendo agora, o pessoal está aí alguns dias já, 3, 4, 6, 5 semanas, enfim, algumas semanas em casa. E aí, como é que é essa intimidade do seu corpo está diferente, né? Algumas pessoas engordaram um pouquinho, outras não conseguiram fazer uma depilação, né? Outras estão com a sobrancelha toda bagunçada, que nem a gente que não consegue tirar a sobrancelha, tenta tirar um pouco a sujeirinha, mas não fica legal. Então, como é que é também esta mudança da intimidade sua consigo, baseada na realidade? Porque dentro da idealização você vai dizer, mas eu tenho que estar assim, assim, ou assado, ou desse jeito ou daquele. Mas de forma real não é possível. Né? Não posso ir fazer uma depilação, não posso ir tirar a sobrancelha. E aí como é que fica a minha intimidade comigo, com o meu corpo, com a minha imagem? Sim, sim. E que é isso, porque assim, o que você está dizendo aí do real, de lidar com o real, é extremamente importante, porque é a partir desse lugar que a gente vai construir a intimidade, é a partir desse lugar que a gente vai se reconhecer, e é a partir desse lugar que a gente também vai reconhecer o outro. E que muitas vezes, na questão da intimidade, da gente se aproximar, a gente vai se aproximando com muitas expectativas, com uma imagem construída e que a gente quer encaixar este outro ali. E que não é possível. Uma cobrança alta, muitas vezes, né? Uma cobrança alta. E que, na verdade, essa imagem, ela muito mais afasta a gente do contato do que aproxima. E aí isso impede a construção dessa relação, tanto sua com você, quanto sua com o outro. Né? Então, ter uma imagem real é o primeiro passo ali de uma construção saudável de uma intimidade. Sim. A Flávia falou aqui um pouco, né, da questão da intimidade ser muito ambivalente, porque estar em posse de si e também permitir a vulnerabilidade, né? Que acaba sendo isso. Eu estou em posse de mim e também percebo minhas dificuldades, minhas vulnerabilidades, de que forma eu troco isso com o outro, se eu estou em contato com o outro. Porque a gente está em contato com o outro, mesmo que seja virtual, mesmo aquele que está sozinho em casa, a gente está em contato com o outro o tempo todo. Né? Sim. E é bom que a gente esteja, né, com o familiar, com o amigo, com o trabalho. Então, como é também mostrar sua vulnerabilidade de forma, né, baseada no que é real. Esta sou eu, neste momento. Né? Estou tranquila, posso dar um apoio para um amigo, estou ansiosa, preciso de uma ajuda, de um suporte. Então, essa intimidade consigo e com suas emoções também. Sim, sim. É extremamente... esse é o caminho mais saudável ali da construção das relações, sejam elas quais forem, né? Com o outro, com você, com o parceiro, com os pais, com os filhos. Né? É a gente ir se percebendo e percebendo os dois lados, percebendo essa polaridade mesmo, esse lugar onde tem uma ambivalência, onde muitas vezes eu quero uma coisa, mas depois eu já não quero mais, como é que eu vou negociar isso? Muitas vezes uma coisa está funcionando, de repente ela para de funcionar para mim, e aí eu tenho que negociar isso na relação, seja ela qual for de novo, né? Porque isso acontece na relação com o parceiro, na relação com os filhos, na relação com os pais. Então, para eu fazer essas negociações, eu vou ter que estar atento a mim, eu vou ter que estar atento ao que está acontecendo comigo, e também estar atento a ouvir também o que esse outro está dizendo nessa relação.
para poder construir a negociação e caminharmos juntos, né? Senão fica um puxando para um lado, outro para o outro, e aí a relação não se desenvolve, não se expande, não cresce, né? Vai para uma ruptura, para um afastamento. E muitas vezes pode se esgarçar a relação, esse puxa daqui, puxa de lá, né? Uma coisa que eu tinha pensado é que o quanto é importante na questão da intimidade conhecer você, conhecer o outro, e acho que nessa hora muita gente conhece o outro de outras formas, e conhecer a dinâmica dos dois juntos. Sim. Porque muitas relações elas funcionam bem, um aqui e outro lá, mas de repente os dois têm que estar muito juntos, ou até mesmo o contrário. A relação funciona muito bem os dois juntos, mas aí está um aqui e outro lá, e pode ser que essa relação não funcione tão bem e esteja se modificando, né? Sim, exatamente. Esse lugar é um ponto importantíssimo da gente falar. Porque, assim, quando eu perguntei, né, o que é intimidade, aí a gente tem uma ideia de que intimidade é estar ali, né, nu, né, sem barreiras, né, é muito pelo contrário. Na verdade, para eu ser íntimo, eu preciso de barreiras. A intimidade, ela só existe quando existe uma diferenciação. Porque quando não existe essa diferenciação, quando não existe essa barreira, eu vou para uma relação de uma dependência, de uma simbiose, de uma mistura, onde eu já não sei mais o que é o desejo do outro, o que é o meu, quais são as minhas necessidades, o que é importante para mim, o que é importante para o outro, o que é importante para nós. Então, uma intimidade, para ela se construir, se consolidar e se expandir, a gente precisa dessa diferenciação. A gente precisa manter esse lugar. O que muitas vezes as pessoas ficam em conflito, né? Porque se eu estou num relacionamento, é para eu me afundar nesse relacionamento, é para eu ficar profundamente ali, é para a pessoa saber tudo de mim, me conhecer extremamente, eu conhecer extremamente essa pessoa, saber tudo dela. Primeiro que não dá, né? Porque está tudo mudando o tempo inteiro. Então, tanto você quanto o outro, ele está em transformação constante todos os dias. Não dá pra gente controlar isso. E então, é muito importante ter os limites, né? Quando você fala barreiras, eu entendo que você está falando sobre limites, né? Quais são os limites na relação? O limite do contato, o limite para mim e o limite para o outro. Isso, é barreira no sentido de fronteira, né? Então, se a gente for pensar no estado, né? O que você sabe até onde vai o estado de São Paulo, onde começa Minas Gerais? Tem uma fronteira ali. Não tem uma barreira no sentido de algo concreto que está levantado ali, mas você sabe que ali já é um outro lugar, já é um outro território. E manter esse território gera uma segurança. Sim, essa ideia de que eu estou numa relação e eu tenho que me doar, eu tenho que me escancarar, eu tenho que me abrir, na verdade você não se conhece, né? Porque quem se conhece sabe, até aqui eu posso ir, até aqui eu consigo, a partir daqui eu já não posso. Sim, é justamente essa dança entre estar com o outro e estar consigo, né? Então eu vou lá, eu visito esse território em comum nosso, né, da relação que a gente construiu, mas a gente construiu a partir de dois, a partir de duas pessoas ali que têm histórias diferentes, que têm condutas diferentes, pensamentos, sensações diferentes, e nós vamos construir esse terceiro lugar. E esse terceiro lugar, ele não é nem meu nem seu, ele é incomum, né? Nosso. Só que eu vou fazer essas visitas, né? Eu visito esse lugar, eu transito ali no nós, mas é importante eu voltar para o meu também, transitar no meu espaço e permitir também, principalmente, né, que acho que essa é uma das questões que pega ali na relação, permitir que o outro transite no lugar dele também, né, porque muitas vezes eu quero controlar a relação, então eu quero que o outro só transite no meu lugar, no meu espaço, ou só no nós, mas eu não permito que o outro transite no espaço dele, eu não compreendo isso, não compreendo essa necessidade. Então, é ter essas fronteiras. Quando eu digo barreiras, não é uma barreira concreta e que gera afastamento. Muito pelo contrário. Ter essas fronteiras muito bem delimitadas é o que gera segurança na intimidade, porque eu sei que o outro vai estar se comunicando claramente comigo, porque eu sei que o outro vai estar se expressando claramente, porque eu sei que eu posso confiar no outro, eu sei que eu sei para onde a gente está indo nessa construção dessa relação. Então, é isso que vai permitindo o crescimento, não só da relação, mas pessoal também. Exato.
Você falou da simbiose, né? Dessa fusão, o quanto isso acaba destruindo as relações, né? Então, quando a gente pensa, né? Ter o espaço do eu e o outro ter o espaço do outro, isso é um dos fatores mais importantes para uma relação dar certo, seja uma relação de casal, seja uma relação em amplo sentido, né? O outro precisa ser o outro. Aí eu começo a me relacionar com o outro e proíbo, né? Não pode jogar futebol na quarta-feira. Não pode visitar seus pais, né? Não Sim. pode ir na igreja que você frequentava. E aí começam as proibições, ou, você vai lá? Tá bom, pode ir. Aí a hora que volta, você vai ver o que vai acontecer. E aí o outro deixa de ir também, né? Sim. E é imprescindível que o outro possa transitar nos seus lugares e que você não só possa, como deva, né, transitar nos seus lugares e juntos vocês tenham somatórias e coisas para compartilhar. Porque senão eu vivo sempre no eu, no nosso, né? Não tenho muito o que acrescentar na relação. Não fui lá e conversei com um amigo, não fui lá e assisti um filme, não fui lá e li um livro, não fiquei sozinho no quarto olhando para o teto e pensando na minha vida para ter as minhas produções, né? As minhas construções para a relação. Não sei se eu te interrompo a linha de raciocínio, mas aí eu pensei um pouco no quanto é importante na relação, na construção de intimidade e contato, ter flexibilidade e adaptação. Extremamente. Porque, como estava falando, né? O outro tá mudando o tempo inteiro, nós também. Então, esse limite, essa fronteira, ela é uma barreira, né? É uma fronteira, ela é semi-permeável aí, né? Então, ela vai se modificar, ela vai se abrir em alguns momentos, ela vai estar um pouquinho mais fechada em outros, né? Ela vai fazendo esse movimento, não é estático. É de uma flexibilidade mesmo, porque todo mundo está em mudança nessa relação. E eu preciso integrar essas mudanças nesse relacionamento para que ele possa se desenvolver. Sim, sim. E essas mudanças, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Então, muitas vezes, você está num momento tranquilo de vida, num momento tranquilo da relação, essa relação, né, essa permeabilidade, essa barreira está se comportando de um jeito. Eu estou no momento em que eu estou me sentindo extremamente atacada, eu estou com muito medo. Isso muda a minha fisiologia, isso muda a minha percepção do ambiente. Então, o quanto é importante a gente olhar para o outro que está ao nosso lado, real ou virtualmente, e perceber qual que é o momento que esse outro está. Né? A pessoa está morrendo de medo, ela fica mais irritada ou ela fica quieta. Né? Aí, se eu não tenho a capacidade de perceber o momento que o outro está, eu falo, o outro não gosta mais de mim, porque ele não conversa mais comigo. Eu não consigo perceber que, na verdade, quando ele está com medo, ele fica quieto. Sim. Ou eu fico lá cutucando, né? Cutucando, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? E o outro, ele só precisa desse tempo para ele se reintegrar, se reorganizar, até para ele poder entender o que está acontecendo, para trazer isso, né, para a relação e reorganizar a relação com você. Então, quando o outro está mais afastado, não quer dizer que é um distanciamento que vai permanecer ali, né? Que vai ser um distanciamento que vai se fixar. Não, é um distanciamento muitas vezes para compreensão, para reorganização, para reelaboração, para voltar para essa relação e poder refazer esse contrato da relação, que é o que a gente vai refazer o tempo inteiro, justamente por conta de todas essas mudanças que vão acontecendo e que vão demandar reajustes o tempo inteiro, negociações o tempo todo. E a gente precisa de tempo para sentir, para organizar, e aí para poder trazer para a relação e reorganizar aquilo dentro da relação, o território do nós. Né? Exato. Quando eu estava pensando aqui numa imagem, é como se a nossa música interna ela fosse uma música muito frágil, né? E a gente precisa ouvir essa música interna. Agora, imagina você ouvir essa música interna no meio de um barulho, né? Da obra. Tem uma obra sendo construída e você está tentando ouvir uma música interna. Né? Não dá. Então, muitas vezes a pessoa precisa se tirar, precisa ficar no silêncio, precisa ficar um pouco isolada. E aí os casais precisam ter essa percepção. A Aline falou uma coisa muito interessante aqui, né? Que é essa questão da diferença ser você perceber o outro. Né? Perceber a si e perceber o outro. Nossa, o outro está precisando de um tempo. Né? Deixa o outro quieto.
né? Olha, o outro não está muito legal, de repente dizer, olha, tô sentindo que você não está muito bem, o que está acontecendo? Faz um tempo, eu estou sobrecarregado, então vamos fazer o seguinte, vai lá, fica lá, ouve uma música, fica no quarto, faz tal coisa, deixa que eu cuido daqui, isso aqui, e depois a gente Uhum. troca, né? Esse Uhum. lugar de trabalhar junto, né? Ou mesmo Sim. virtualmente, o que está acontecendo? Não estou legal, quer conversar um pouco? Tenta fazer uma coisa tal ou tal coisa que te ajude a perceber o interno. Uhum. Sim. Quer perceber isso, perceber o limite, que vai dar o respeito para a relação, e aí é nesse lugar que vem o apoio. Uhum. Né? Porque se eu não percebo o outro, se eu não tenho esses limites claros, né? Não é estabelecido de uma forma fixa, como a gente estava falando, mas claro, né? Compreendido ali, eu não recebo apoio e eu não dou apoio, né? Porque eu fico num Exato. lugar inseguro, Não tem troca, né? não tem troca. Isso. O que eu tenho percebido, né, com os amigos, ou as pessoas que eu tenho conversado, que estão lidando bem com esse momento de isolamento, é que são Uhum, pessoas que funcionam como time, são pessoas que funcionam como equipe, né, que estão uhum, entrosadas. Então, acho um uhum, momento imprescindível para a gente olhar um pouco mais para a questão do diálogo, né? Como é que a gente fala sem uhum, atacar? Como é que a gente fala a partir das nossas necessidades? Né? Como é que a uhum, gente consegue organizar a divisão de tarefa? Né? Como é uhum, que a gente se responsabiliza pela nossa parte? Porque aí divide a tarefa, eu fiquei responsável por lavar a louça, chega à noite não tem, as louças estão todas na pia, eu não lavei. Então, como é que eu me responsabilizo, né? Em qualquer momento da vida, estando em isolamento ou não, como é que eu me responsabilizo por aquilo que foi combinado? Como é que a gente combina de forma que seja legal para todo mundo? E também, né, ok, você odeia lavar louça, eu odeio lavar banheiro, então qual dos dois eu odeio menos? Né? Eu odeio menos lavar uhum, louça, então eu me responsabilizo pela louça, você se responsabiliza pelo banheiro. Não é bom para você lavar o banheiro, nem é bom para mim lavar louça, mas está tranquilo. Eu me responsabilizo uhum, por isso. uhum. E tudo isso, dividir tarefa, né? A questão com os filhos, quem tem filhos e está com os filhos, como é que é construído esse diálogo? Sim. É. E quando você disse do time, não sei se você concluiu o seu raciocínio. Tá. Quando você disse do time, é justamente isso, né? Num time, cada um tem a sua função muito bem estabelecida. E eu confio nessa função do outro. Eu confio que o outro vai fazer a parte dele. Isso me dá uma tranquilidade, eu posso relaxar, posso me sentir seguro. E sei também que eu preciso fazer a minha parte, porque essa parte que eu faço também influencia nesse time, também vai influenciar no outro. Então, às vezes eu vou cobrar o outro de algo, mas eu também não estou fazendo a minha parte no time. E aí esse time aí não vai ficar desfalcado, né? É. Não vai Outra caminhar. coisa, outra coisa importante, né, que você está falando e que eu pensei aqui, que não deixa de ser o que você está dizendo também, pensando, eu não entendo nada de futebol, mas vamos dizer que a gente está jogando futebol e aí eu e Laís estamos jogando futebol, Laís está no gol e eu estou lá no ataque, sei lá como é que chama isso. E aí, num Uhum, dado momento, a minha função é qual? Eu tenho que levar a bola a fazer gol no time contrário. Só que, de repente, uhum. eu resolvo ir lá no gol da Laís. Aí fica duas goleiras, né? E ninguém vai Sim, fazer gol pro lado de lá. sim, Ou seja, sim. tem que confiar que o outro vai fazer a função do outro, a tarefa do outro. Sim, e Sabe? do mesmo jeito, se eu tomar um gol, né, a culpa não é minha, porque eu tomei um Exato. gol. Ou a gente perdeu porque você não fez um gol, né? É que Exato. cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu território, e a gente precisa, e a gente vai construindo isso juntos, né? Um time ele funciona isso dessa forma. Cada um tem a sua função. De repente, eu saio do gol e vou lá pro ataque, né? Sem a gente ter combinado isso, sem isso fazer parte. Isso vai gerar toda uma desorganização nesse time. Diferente de o time saber que eu vou fazer isso. Sim. E é o tal deve ser o tal do entrosamento, né? Que são essas conversas, que são esses reajustes, né? Alguém, no caso do futebol, imagino que o técnico vai fazer isso, mas no caso de uma relação, o técnico são os dois, né? Uhum, uhum. Falando de uma relação de casal ou até mesmo uma relação de família, né? Quem são esses dois, né? Quem é o técnico? São esses dois que vão definir o caminho, as diretrizes para onde vai essa relação.
Então, qual é o espaço de cada um? Ah, eu preciso da minha intimidade, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou ficar dentro do meu quarto em silêncio, mas a minha mãe vai lá e abre a porta. Né? Então, vou estabelecer com ela, olha, bate na porta antes de entrar, você me assusta, eu estou no meu momento, eu estou lá no meu pensamento olhando para o teto, de repente você entra. Né? Da mesma forma, quando eu entrar no seu quarto, eu vou bater na porta. Então, vamos estabelecer limites, fronteiras que sejam saudáveis para ambos, né? Na relação. Eu estava conversando com uma amiga sobre a dificuldade que ela está tendo com a mãe dela, que é idosa, e aí, porque não tá com o cuidador, né? A filha que está cuidando, tem toda uma mudança da dinâmica do idoso. E aí é muito importante perceber também, né, como é que está essa pessoa, né? Como é que está a mudança da dinâmica da vida dessa pessoa. Como é que eu estou percebendo um pouco mais a relação, consigo respeitar, né? Deixar lá mais quietinho, não enrosco na desorganização emocional do outro, ficou bravo, xingou, brigou. Respiro fundo, me acalmo, me organizo, né? Não vou brigar de volta, não vou, né? Depois converso. Então, esse lugar de organizar a relação, de tentar dialogar e manter o equilíbrio. Sim, porque a relação ela é construída, né? E ela é construída o tempo inteiro, assim como a intimidade é construída o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que a gente é íntimo de alguém, mas essa intimidade ela é construída, ela varia, né? E E eu preciso ter essa noção, porque às vezes a gente acha que a intimidade ela parou ali, eu sou íntimo demais. Não, peraí, será que você é íntimo ou será que você está indo para um lugar onde essas fronteiras já não estão mais no limites e está indo para um desrespeito? Onde eu Uma exponho o invasão, né? outro, né, uma invasão. É, e essa construção é o que a gente tem que ter, né, como ideia, porque às vezes a gente fala. Ah, eu tô íntimo, sou íntimo do outro, a relação tá pronta, ou a intimidade ela tá pronta, ela já é assim. E se não é assim, então não funciona, porque não tá funcionando muito bem, então o outro não tá dando o que eu quero, não tá indo legal, não é o que eu esperava, como a gente disse no começo, né? Não tem aquela imagem que eu tava querendo, então não serve para mim, então eu vou descartar isso. Só que as relações, a intimidade, ela é construída no dia a dia. Da mesma forma que como às vezes eu tenho uma intimidade maior e de repente eu percebo que essa intimidade ela teve um afastamento grande, eu tenho que entender o que está acontecendo ali, o que provocou esse distanciamento. Não um distanciamento saudável, onde eu vou para o meu território, mas um distanciamento onde a gente não se encontra. A gente não vai mais visitar o território do nós. Fica cada um no seu território. E aí também perde a intimidade, né? Já não é mais íntimo. Que é a ideia da solidão a dois, né? Muitas vezes você pode ter uma solidão a dois. Isso que você está falando, Laís, é algo que me lembra muito essa ideia de que o amor sustenta tudo, né? A gente tem amor, então a relação já está pronta. Né? Eu amo o meu familiar, ou eu amo o meu companheiro, ou eu amo a minha esposa, então a relação está pronta, não preciso fazer nada. A gente se apaixonou, a gente se amou, e a relação vai dar certo. Né? E na verdade não. Na verdade é um investimento de todos os dias, de todos os momentos, com toda a flexibilidade e adaptação que todas as relações necessitam. Né? Eu mudo, o outro muda, o nós muda. O nós muda, eu mudei, o outro mudou. Precisa olhar tudo isso. Sim, sim. Também quando a gente pensa lá na questão dessa intimidade, do início de um relacionamento, é compreensível, né? E faz parte do processo a gente entender também que no início tem-se uma tendência dessa relação ficar muito fechada ali. Tanto em relação, de novo, né? Tanto como pais, como filhos, como parceiros, né? Tem uma tendência mesmo de ficar fechada ali para se construir esse território. Então, muitas vezes eu vou abrir mão de algumas coisas. Eu vou ter que abrir mão, quero abrir mão, às vezes, de sair com os meus amigos, ou de fazer uma coisa ali, para ficar com esse outro que, nesse momento, é muito interessante. Eu estou conhecendo esse território. Quando você vai viajar, não é assim? Você vai viajar para um lugar, você vai querer conhecer, você quer ver o que tem ali, você quer visitar. Então é a mesma coisa, né? Tem uma tendência no início de um relacionamento da gente querer sair daquele movimento que a gente estava anteriormente para esse movimento da relação.
Isso é saudável, isso é esperado, porque isso vai construindo esse território do nós. Mas eu não posso ficar só nisso, né? Eu não posso deixar de visitar, voltar para visitar a minha casa, né? Que é isso, é a minha casa. Eu vou viajar, viajar é muito bom, eu posso conhecer vários lugares, mas no momento eu tenho que voltar para minha casa. Eu tenho que voltar ali justamente para aquela viagem também fazer sentido. Né? Justamente para eu saber o que está acontecendo ali, ter base, segurança para poder voltar a conhecer o território ali do nós. Exato. Importantíssimo saber, né? Que mesmo no começo das relações, a gente tem que preservar o nosso espaço individual, né? A nossa casa. Porque aí eu quero me mudar para a casa do outro, né? Eu quero me mudar para a casa do nosso. E aí isso pode, de fato, prejudicar totalmente uma relação. Né? O quanto é importante a gente preservar desde sempre o lugar da individualidade para que o nós seja saudável, né? Sim. Até porque às vezes é tão mais gostosinho ir lá, né, no nós, ou no território do outro. Então, no início é tudo muito interessante. A gente quer abrir mão desse lugar para estar lá com o outro. Mas depois de um tempo isso pode ser uma cilada. O Rodrigo fez uma colocação muito interessante. Ele fala, é difícil entender até que ponto estamos cuidando do outro ou projetando no outro algo que queremos. Abordar um comportamento ou situação, seja físico ou emocional, sem ser mal interpretado, né? Então, como é que a gente pode saber se isso é de fato do outro ou é meu? Se é algo que eu estou projetando e que jeito o outro recebe? Né? Conhecendo a si, conhecendo ao outro, dialogando, afinando, reafinando, afinando, reafinando, reconversando, né? É um grande investimento. É um grande investimento, é um grande treino e principalmente eu tenho que verificar. Eu sempre vou achando que eu sei o que o outro está dizendo. Eu sei o que ele está... Ah, ele está assim, porque eu conheço ele muito bem. Ah, eu conheço... Né? Então eu já imagino, eu já vou projetando o que eu sei. E, normalmente, e muitas vezes não é aquilo. Então eu tenho que verificar. Estou te percebendo assim, é isso mesmo? Você me disse isso, eu entendi dessa forma. É isso mesmo que você está querendo me dizer? Você está querendo me dizer isso? Porque aí, a partir disso, que eu vou construir alguma coisa. Eu vou tomar minhas decisões, eu vou tomar as minhas escolhas dentro desse território do nós também. E do meu também, né? Mas é essa verificação constante que a gente vai tendo que fazer na relação. Sem projetar que eu conheço esse outro totalmente. Algumas coisas eu sei mesmo desse outro, mas não todas. Até porque, como a gente disse, até saudável que não se saiba, que tenha seu espaço da diferenciação, que é isso que vai mantendo e alimentando o relacionamento. Então, eu preciso realmente sempre estar verificando isso com o outro. Porque senão, eu estou de novo me relacionando comigo, né? Com as minhas projeções. Eu acho que o outro é assim, então eu já vou me comportar desse jeito, eu já vou me fechar, ou eu já vou lá mergulhar naquela história e deixo de perceber essa interação, que é essa verificação que vai ser feita através tanto da leitura do que eu estou percebendo, elaborando, quanto da verificação com esse outro, de questionar mesmo, de perguntar, olha, estou percebendo isso, é isso mesmo? Isso. E além disso, também uma outra questão que eu estou pensando é a seguinte, quando a gente se conhece um pouco mais, a nossa sensação, a nossa percepção, a nossa intuição, a nossa sensibilidade nos dá alguns balizamentos. Então, se eu posso checar com o outro, mas eu posso checar comigo. Ah, eu tô lá abraçada abracei a pessoa porque a pessoa adora um abraço. E a minha sensação fala, talvez essa pessoa não esteja gostando muito. Né? Acho que tá sendo meio demais. Né? Então eu tanto posso checar, viu, eu tô sendo meio melosa, meio grudenta, tá sendo demais. Ou também tem essa percepção, né? Acho que tá sendo meio demais. Se afasta um pouco da pessoa e percebe que a pessoa daquele, ufa, bom, realmente estava sendo muito, né? Não estava sendo legal. Sim. Até porque a pessoa ela pode adorar abraço, mas naquele momento pode ser que não. Pode ser que ela não queira, mas olha, agora não, mas daqui a pouco eu preciso de um abraço, daqui a pouco eu quero um abraço, mas agora não, agora eu preciso terminar aqui, eu preciso fazer aquilo, eu preciso me organizar, eu preciso entender o que está acontecendo. Então... A Aline falou, né, as pessoas ficam no óbvio, não conferem se o outro entendeu mesmo. Eu gosto de dizer que não existe óbvio, né? Acho que no meio corporativo tem isso, né? Não existe óbvio, né? Você tem que falar, não, você não pode deixar o balde no meio do caminho, né? Então, no meio corporativo muitas vezes tem isso, e nas relações também não existe o óbvio. Porque o outro é diferente de nós. Então, o que é óbvio para você talvez seja totalmente esdrúxulo para o outro. Por isso a importância de conversar, de dialogar. Sim.
Porque é isso, né? Mas não é óbvio que é para botar a roupa suja, um cesto de roupa suja, E tá? não no chão do banheiro? E não no chão do banheiro. Mas e aí? Por que que deixou ali, né? Então a gente vai querendo pôr ali um comportamento, uma regra que às vezes não foi negociada, ou se está sendo desfeito por alguma coisa, esse contrato está sendo quebrado por algum motivo. E às vezes a gente só quer fechar esse contrato, quer voltar ao contrato anterior e não quer entender por que que esse contrato está sendo quebrado, por que que essa regra está sendo quebrada, por que que o nosso combinado foi mudado sem aviso. Então, peraí, vamos conversar, vamos entender por que que não está funcionando ali. Ah, porque me atrapalha, ou porque na hora que eu chego, eu já. Né? Então vamos renegociar isso. Mas para eu renegociar, eu tenho que sair do óbvio. Né? Porque senão eu vou só. O óbvio ele tem as projeções. E as projeções sempre estão contaminadas da nossa visão, né? Não do que Vamos, realmente é. vamos renegociar e vamos cumprir a nossa parte do combinado. Uhum. A gente renegocia e eu continuo deixando a meia na entrada junto com o sapato e não põe no cesto de roupa. Então, e aí? É uma retaliação? Tá retalhando? Por quê? Né? Então, é entender o que esse comportamento está querendo dizer, o que essa ação está querendo dizer. Né? Não achar que projetar ali ou ficar. Dá raiva, né? E acho que isso é uma das questões principais de uma renegociação. A gente precisa entender o que a gente está pensando, né? Então, perceber quais são os nossos pensamentos. E antes desses pensamentos, a gente teve esses pensamentos, e às vezes antes a gente teve emoções ali. Então a gente tem que identificar que emoção é essa que esse pensamento está trazendo, que essa situação está trazendo, para poder comunicar com o outro a partir dessa emoção. Porque se eu for negociar com o outro a partir de pensamentos, a gente vai ficar num debate, não numa negociação. Debate é diferente de negociação. Perceber como eu me sinto e como eu respondo a isso, né? Sim, claro, né? Porque isso vai me dar uma resposta. E eu preciso entrar em contato com essa resposta também. Se essa resposta está sendo saudável para mim e para o outro. Porque às vezes essa resposta não está sendo saudável para o outro também. Então eu preciso perceber, primeiro de tudo, qual é a minha emoção, né? O que eu sinto, qual é o pensamento, qual é a ação, e aí eu vou comunicar para o outro. Olha, você fez isso e eu fiquei assim, isso me provocou. Fiquei muito triste, fiquei com raiva, fiquei com medo. É a partir desse lugar que a gente vai se conectar com o outro. Porque se a gente for só pelo pensamento, como eu disse, a gente vai ficar num debate constante. Um querendo contra-atacar e defender a sua ideia. E não é esse o lugar da negociação que provoca a intimidade. Isso. Eu fico com raiva e quando eu tô com raiva eu me afasto de você. E aí quando eu me afasto de você, eu não quero, sei lá, né, te beijar, por exemplo. Então, aí a pessoa consegue entender, por isso então que ela não quer me beijar, porque ela ficou com raiva, porque eu deixei a meia na porta de entrada. E isso evita muitos desgastes nas relações, né? Simplesmente ela não quer me beijar porque ela não gosta mais de mim. E aí são projeções, né? Eu preciso conferir, como a gente falou, verificar. Eu tô te percebendo assim, o que está acontecendo? Vamos conversar. E preciso de tempo para isso. Que é isso que está acontecendo agora. A gente está tendo que ter pausas, a gente está indo para a intimidade, para resgatar essas intimidades, para resgatar esses vínculos, para reconstruir as nossas relações que estavam muito perdidas, estavam num contato muito superficial. E agora a gente está tendo que ter um contato extremo, né? Mergulhar nas relações de contato e intimidade, justamente para reconstruí-las de uma forma saudável para todo mundo. Aproveitar esse tempo, essa pausa que a gente está tendo que dar, para reorganizar essas relações. Fale. As relações estavam desenfreadas e frenéticas, né? Então estava uma bagunça todas as formas de relação. E acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente perceber o que de fato
é valioso para nós. Uhum. Que tipo de relação é valiosa, valorosa, né? Que tipo de tudo, né? De consumo, de contato. Então, acho uma excelente oportunidade que estamos todos nós passando para rever a nossa intimidade, nosso contato com a gente, a nossa intimidade e nosso contato com o outro, até mesmo a medida disso, né? Era muito próximo, precisa ser um pouco mais longe, invadia, né? Era muito Sim. longe, eu gosto que esteja um pouco mais próximo. É possível outro? É possível você estar mais próximo? É, que bom, bom para os dois. É possível? Não, não é. Ok, vou lidar com a minha frustração de que eu quero um contato com outro um pouco mais próximo e que isso não é possível para o outro, mas que isso não significa que eu vá jogar essa relação fora. Sim, sim. E é um momento onde vão emergindo muitos conflitos, né? Conflitos que estavam que já eram presentes nas relações, mas que a gente meio que botavam coisas em cima ali, né? E Escondia, não camuflava. escondia, camuflava, não enxergava esse conflito, não percebia a importância dele. Então agora, na verdade, toda essa diminuição do espaço entre o outro e eu é justamente para eu poder olhar para mim, olhar para o outro, reorganizar isso, olhar para esse conflito e ver todas as novas possibilidades que eu tenho de fazer diferente nessa relação. Seja com os parceiros, seja com os filhos, seja com os pais. Né? Então é o momento de reorganizar, de renegociar os limites, as intimidades, os Momento contatos. de crescimento para todo mundo. Uhum, Bom, sim. acho que era isso. Não sei se você tem algo mais para dizer. Então, tem uma parte, só para a gente finalizar uma questão dessa, da intimidade, é que às vezes a gente acha que ser íntimo, como a gente falou, é não ter essa fronteira estabelecida, e na verdade, né, às vezes a gente confunde intimidade com controle. Onde eu acho que eu sou muito próxima do outro, eu sei muito sobre o outro, mas na verdade eu estou querendo controlar o outro. Eu estou querendo saber onde é que ele foi, o que que ele está fazendo, o que que ele está falando, o que que ele está falando, por que que ele está rindo do quê? O que você estava pensando? O que que ele está pensando? Vai conversar com quem? Por que que ele gosta de assistir o show da Marília Mendonça? Porque não pode gostar daquele tipo de sofrência, né? Eu quero controlar tudo, até o tipo de É, música que a pessoa gosta. é. Então, muitas vezes as pessoas elas vão usar essa intimidade como uma forma de controle. E às vezes um controle velado como proteção. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você com os filhos, com os pais e com os parceiros também, né? Eu te conheço muito bem, eu sei como você funciona, eu sei o que é melhor para você, muito mais do que você mesmo. Aí a gente já não tem mais a fronteira estabelecida, né? Aí as fronteiras já ficou rebaixada e tem Exato, tá toda a tudo mistura e a misturado. confusão. E essa relação, com certeza, tá doente, né? Tá adoecendo. Isso, tá adoecida e tá indo para esse lugar do óbvio que a gente estava falando, né? Eu sei o que é melhor para você. Não, você tá morando dentro de mim? Você mora nesse território? Você mora nessa casa para saber o que é melhor para mim? Não, não mora, né? Nem eu moro na casa do outro, no território do outro para saber o que é melhor para ele. Então a gente tem que se comunicar o tempo inteiro para trazer essas necessidades, para clarear isso para o território do nós. Isso. E aí E até mesmo construir. isso. E até mesmo poder dizer, eu não sei agora o que está acontecendo, eu não consigo te responder isso, eu não sei porque eu estou irritada, eu não sei porque eu estou brava, eu não sei porque eu estou reativa com você, né? E poder falar, eu Uhum, preciso de um tempo. sim. E como a gente já falou, né, em algumas lives, essa questão do espaço, de se retirar diante do conflito, para se reorganizar internamente, organizar neurologicamente, para poder entender o que está acontecendo e poder comunicar aí de uma forma mais assertiva para o outro o que está acontecendo, para você poder fazer essa negociação de uma forma mais direcionada, mais adequada, não na hora da confusão ali, né, do estresse, do conflito, da desorganização, porque vocês não vão conseguir se compreender, vocês não vão conseguir fazer essa negociação, não vão conseguir ter a troca. A gente precisa
desse retirar-se, reorganizar emocionalmente e fisicamente, porque vocês podem perceber que muitas vezes a gente se desorganiza emocionalmente, se desorganiza fisicamente e vice-versa, né? Eu preciso me retirar, me reorganizar, para então voltar para esse território do nós e aí conversar, me posicionar da melhor forma para mim e também conseguir ler o outro, ouvir o outro, escutar também, né? Não é só falar no relacionamento, é saber ouvir, é saber receber o que o outro está querendo te dizer também. Importantíssimo, né? Né? Com certeza. Perguntas? Querem perguntar alguma coisa? Eu não consigo acessar os comentários, então eu não sei se tem alguma. Você que acompanha, você tem mais facilidade para acompanhar os comentários do que eu. Não, tá tranquilo, eu acho que não tem comentários aqui. De qualquer forma, a gente vai deixar uma caixinha lá, né? E aí, se tiverem dúvidas, perguntas, mandem pra gente, podem compartilhar, manda para os amigos que vocês acham que seja interessante assistir essa live também. E vamos deixar ela ali, né, para acessar depois. Vamos deixar uma caixinha para perguntas, podem mandar perguntas para a gente, isso também soma no sentido da gente saber sobre o que falar, né, o que as pessoas, de forma geral, a gente consegue entender um pouco que as pessoas estão tendo aí de demandas, não só pelos nossos atendimentos, e a gente não fala sobre eles aqui, obviamente, mas às vezes conversas com amigos e pessoas e até mesmo as nossas questões. Mas é legal, né, saber um pouco o que vocês estão vivendo, como é que está sendo, como é que está a intimidade, como é que está o contato, né, não só nesse momento, quanto antes, né, desse momento da quarentena. Então, escreve, né, ajuda a gente também a ir direcionando o nosso conteúdo. Muito bem. Acho que é isso. Não sei, Laís, você quer falar mais alguma coisa, né? Mas enfim, eu queria agradecer a presença de todo mundo que estava aqui, que grata, né, grata surpresa ter pessoas queridas que entraram, que assistiram. Obrigado. Tá bom. Muito bem, então é isso. Muito obrigada a todos aí que pararam um pouquinho para ouvir, para conversar com a gente. E vamos conversando, né? Vamos deixar aí a caixinha, como você falou, para qualquer dúvida, sugestão, comentários. A gente também quer ouvir, queremos ouvir de vocês, né? Não só falar, mas ouvir também, né? Ampliar a nossa intimidade e contato com vocês, né? Isso, exatamente. Muito bem. Então tá bom. Até então mais. até mais. Bom feriado, bom final de semana aí para todos, né? Boa Páscoa. Então até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.